Oi, gente, paz do Senhor Jesus para vocês. Andei um pouco aí fora das telinhas, né, que eu tava lá na reforma no meu banheiro, mas tô de volta. E eu quero falar com vocês hoje a respeito aí, né, do nosso tema TDAH. Então, gente, aos 50 anos fui diagnosticada, na verdade, antes, né, do médico me falar. Eu vi uma chamada aí pelo Instagram, não sei, sobre fazer um testezinho rápido para ver se a gente tinha, né, alguma compatibilidade, uma probabilidade do TDAH. E eu fiz, e para minha surpresa, das 10 questões, eu tinha os 10. E aí aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a buscar mais informações, né? Corri para o YouTube, fui ler a respeito, fui pesquisar, fazer mais testes. Gente, assim, todos os testes que eu fiz, acho que só teve um que de 10 questões, que duas coisas eu não tinha, né? Que é a questão da hiperatividade, né? Da pessoa que não consegue ficar parado, que é elétrico, que vai dar aquela coisa. Isso não tem isso não. E a outra coisa agora eu nem me lembro. Mas o restante, conforme o rapaz ia falando as questões, né? E ele ia destrinchando assim cada detalhe do que ele ia falando, eu ficava rindo sozinha, porque eu falei, ele me conhece, ele tá falando de mim, não é possível. E assim, lá fala, né, pra gente procurar o nosso neurologista, o psiquiatra, e eu fui. Marquei o neurologista, e o mesmo que cuidou de mim na época que eu tive, né, o problema aí da ansiedade, ele já tem um histórico meu, né, há mais tempo, já tem alguns eletros, alguma coisa, então eu fui nele. E quando eu falei com ele, eu falei, olha, doutor, hoje eu vim aqui porque eu fiz uns testes aí a respeito do TDAH e eu me enquadrei muita coisa mesmo, a porcentagem quase 100% dentro, né? E eu queria agora uma avaliação do especialista, e aí? E aí ele olhou para mim e falou assim, ué, mas você não sabia que você tem TDAH? Falei assim, não. E ele falou assim, mas eu nem nunca mencionei sobre isso, que para mim isso para mim isto já era algo assim esclarecido para você. Mas sim, você tem. É todo o processo, né, de tudo que a gente já veio acompanhando até aqui, todos os motivos que te trouxeram até mim, são sintomas do TDAH. Eu falei, mas, né, quando eu fui, tá com síndrome do pânico, e você vai especificamente por causa do pânico. Ah, você tá com ansiedade, você vai especificamente por causa da ansiedade, né? E teve um pós-Covid aí, que eu tava com muito esquecimento. Então, assim, pela primeira vez a gente recebe um diagnóstico, né, que não me deixou para baixo, não fiquei triste, não fiquei deprimida. Pelo contrário, eu comecei a pesquisar muito, né, a respeito e vi vários vídeos assim. Vocês sabem, eu tava lá na minha obra no banheiro, mas colocava o celular, deixava ir passando ali vídeos sobre, né, e informações. E comecei a seguir alguns neurologistas, né, que também têm o TDAH. Então, assim, essa questão da gente encontrar alguém que já sabe há mais tempo, né, do que tem, de como é, de como lidar com isso, ajuda bastante. Mas para mim foi muito tranquilo, porque assim, de tudo que eu ouvi, de como funciona a mente de um TDAH, e olhando para minha vida, de como eu cheguei hoje, aqui aos 50 anos, e eu pensava assim, nossa Deus, eu cheguei aos 50 e eu podia ter feito muito mais coisas, mas eu esqueço, eu desanimo, eu procrastino, eu começo um curso e paro, eu começo a ler um livro e eu paro, eu não tenho foco, eu não consigo me manter numa coisa só, assim, sabe? Alinhado com aquilo, não tem uma, tipo assim, uma perseverança, começou a afetar até a área espiritual, né? Porque eu pensava, não, tem algum problema espiritual, não é possível. Tá faltando fé, tá faltando perseverança, tá faltando, sei lá, e a gente começa a buscar ali, né, as coisas da palavra de Deus e fala, tá faltando. Mas eu creio que foi até de Deus eu ter chegado a esse diagnóstico, porque é como se eu tivesse trazendo, não sei se vocês assistiram o filme do Peregrino, né, que ele carrega aquela bagagem enorme, e eu tava me sentindo com aquela bagagem nas costas. Eu cheguei aos 50 anos com essa bagagem toda, mas assim, de frustrações, de coisas que eu podia ter terminado e não terminei, que eu podia ter feito e não fiz. Então, assim,
Quando veio esse diagnóstico, foi aquele momento do filme em que, né, ele chega diante da cruz e que aquele peso solta. E eu creio que foi de Deus, né, eu ter chegado até esse teste e chegado a esses vídeos, porque aquela bagagem caiu de mim, soltou. É uma questão onde que a minha mente não me ajuda e, pelo contrário, ela ainda me sabota. Né? E eu achei muito interessante esse neurologista quando ele fala assim: eu gosto muito de jogar videogame, eu amo videogame e não são jogos novos não, ele gosta daquela época ali do Super Nintendo, por ali. E ele fala que tem um jogo em especial que ele, se deixasse, ele virava dias jogando aquilo, ele não ligava nem de comer, ele não se importava. Porque quanto mais ele ia passando de fase, ele ia vencendo os obstáculos do jogo, aquilo ia gerando algo assim de muito prazeroso nele, que saciava até a fome, então ele ficava ali. E aí é onde ele explicou que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque assim, a mente do TDAH, quando ela ela encontra algo que traz esse prazer, ela quer ficar ali, né? Porque é algo prazeroso, é algo que te dá uma recompensa, uma sensação de recompensa. Então você deixa até de comer, e é onde às vezes o TDAH ele tem problema de vícios, porque algo deu prazer e ele quer ficar só no lugar do prazer. E aí entra a parte aonde a gente, né, traz agora a questão bíblica para a nossa vida. Porque tem tempo de sorrir, mas tem tempo de chorar, tem tempo de plantar, mas tem tempo de colher, tem tempo de se alegrar, tem tempo de se estressar. Então não é 100% só alegria, 100% só prazer. A gente tem esses momentos, a gente tem esses escapes, mas ele não pode ser a nossa rotina, não pode ser, se eu fico feliz na internet, então eu vou passar o meu dia inteiro aqui, não faço mais nada porque aqui que eu fico feliz. E não pode ser assim. É a mente, né? Nossa, ela busca um escape numa coisa assim, não, isso aí é meio chato, isso aí é cansativo, vamos fugir daqui, vamos fazer algo mais prazeroso. E interessante que assim, eu comecei a lembrar, né, de vários momentos da minha vida, e eu sempre brinquei com os meus filhos, eu falava assim, nossa, eu sou muito fantástico no mundo do Bob, porque só quem é um tempinho um pouquinho mais para trás aí vai lembrar desse desenho, Fantástico Mundo de Bob. Porque eu ouvi uma frase, você está no meio de uma palestra, uma coisa assim interessante, de repente você ouve uma frase que aquilo somente conecta algo e te leva para aquele lugar de imaginação. Gente, quando eu volto, o negócio está lá na frente, eu já perdi um monte de coisa. E eu pensava assim, não é possível, gente, eu já tenho 50 anos, eu não consigo me concentrar, eu não consigo ter atenção. E as pessoas à volta que não entendem, não conhecem, não sabiam sobre isso, né? Porque eu fiz questão de falar com a minha família, as pessoas mais próximas, esposo, filhos. Não tem que cobrar da pessoa, você é desatento, você é preguiçoso, você não dá atenção no que eu falo, por isso que você esquece. Se você prestasse atenção, você não esqueceria. Você não. É porque não é importante para você, porque se fosse importante, você não esqueceria. Gente, isso é uma maldade que se faz com uma pessoa de TDAH, porque a gente não tem esse controle. O esquecimento não é algo da gente que fala assim, não quero saber disso, vou esquecer. Não, é algo que a gente esquece. Por isso que muitas pessoas esquecem celular em algum lugar, esquecem a carteira de dinheiro. Às vezes a gente tem uma reunião importante, você está esperando por aquela reunião, quando chega no dia da reunião, simplesmente você esquece. Passa, daqui uma semana você vai lembrar, meu Deus, a reunião eu esqueci. Essa semana mesmo eu tinha uma live da minha faculdade e um assunto do meu interesse, eu me programando toda para naquele horário eu estar disponível para participar ao vivo, né? Eu não queria assistir depois, queria participar ao vivo, porque a gente tem, né, a oportunidade de perguntar, de tirar dúvidas. E anotei, agendei, me programei para esse dia. Gente, esqueci completamente. Aí ontem me deu um estalo e eu falei, que dia será mesmo aquela live? E aí resolvi voltar lá no meu e-mail e olhar. Foi no dia 26 de junho e eu esqueci completamente. Mas enfim, é a mente do TDAH. A gente não esquece porque a gente é desinteressado, a gente não esquece porque não faz diferença pra gente. Não é isso. A gente esquece porque a nossa mente nos sabota, a nossa mente que faz isso, não é a gente que quer fazer. Né? E quanto à questão de colocar bilhetinhos e lembretes, eu tenho colocado agora meu celular para despertar. Então, assim, eu tenho um compromisso, por exemplo, amanhã, né? Minha formatura de outros cursos de Libras.
E eu não posso esquecer da minha formatura amanhã. Provavelmente é um dia, sexta-feira, um dia aleatório, que eu não tenho hábito de fazer nada às sextas, então assim, não entrou na rotina, provavelmente eu esqueceria. Mas eu já coloquei o celular para despertar na quarta, na quinta e amanhã cedinho, né? É 9h30 que tá marcado lá, amanhã às 7 ele vai estar despertando de novo e me lembrando, a formatura às 9h30. Porque senão eu vou esquecer, né? E a gente precisa dessa autodisciplina agora, já que a gente já sabe quem é o verdadeiro sabotador da nossa vida. Mas aí quando, né, foi diagnosticado e eu vi todas as limitações que um TDAH sofre e tudo que ele precisa de ajuda, né, à volta dele ali, seja na escola, no desenvolvimento escolar, além de eu não ter, né, eu tinha essa dificuldade de aprender. Hoje mesmo eu estava conversando com uma tia no meu, no meu WhatsApp, daí a gente colocou alguma coisa a respeito de época de escola, algum vídeo que a gente viu, e aí eu falando, né, tempo bom, a escola tem hora que é muito chata, o bom mesmo é você fugir, mata a aula, vai para a quadra, senta com as amigas, vai registrar momentos alegres, existe uma vida feliz além dos portões da escola. Porque a minha época de escola, os meus momentos felizes que eu tenho para rir, para compartilhar, que eu gosto de contar, eram justamente os momentos que eu estava matando aula, que eu estava conversando na sala de aula. Outra hora abria o portão e a gente se misturava com a turma de outra turma que estava saindo, e a gente ia embora correndo e sentava na quadra e ficava contando piadas. E assim, são as memórias boas que eu tenho sobre a escola, porque para mim a escola em si, eu não tenho boas memórias. Porque eu tinha dificuldade de aprender, naquela época os professores não tinham a didática de hoje, né? Essa questão de agora, né? Eu estou estudando, estou fazendo letras, português e libras e eu sei que a gente agora como professor, você tem que ter esse tato de perceber quem é o aluno individual, cada um, como que é a vida dele na casa dele, o meio em que ele vive, e a gente tentar colocar o ensino de acordo com a realidade de cada um. Naquela época não tinha isso, era muita comparação. Olha fulano aprende, fulano tira 10, você vai emprestar, você vai dar em nada na vida. Então tinha essas cobranças, né? E fora isso, ainda tinha agressão de professores. Eu lembro que eu tinha 7 anos, eu estava no segundo ano, na segunda série, né? Naquela época era a segunda série. E um coleguinha pegou minha borracha e não devolveu, e eu estava pedindo a borracha, ele não me devolveu, eu levantei e fui buscar. No que eu levantei e fui buscar, a professora veio lá da frente, me puxou e me socou na carteira com toda a violência. Não mandei sair do lugar, senta aí e não levanta mais. Para uma criança de 7 anos, aquilo foi uma agressão assim que me assustava, eu não estava acostumada com aquele tipo de tratamento, né? E depois, terceira série, a professora gritava também, no ano seguinte já era outra professora, ela gritava muito, e eu lembro que meu cabelo era de franjinha, eu usava Maria Chiquinhas, né, e tinha franjinha. E a franjinha crescia, começava a atrapalhar um pouco a visão, e como eu escrevia muito devagar, e eu já tinha uma dificuldade de aprender, ela achava que era por causa do meu cabelo, e ela ficava levando grampo para a escola e puxava minha franjinha, enfiava um grampo, e ficava gritando comigo, e ela falava cuspindo. Eu lembro que tinha coleguinhas minhas que falavam assim, a professora quando vier brigar a gente tem que abrir um guarda-chuva. E às vezes eu ficava rindo por causa daquilo, né? Uma criança de 8 anos, e a professora só via que eu estava rindo, mas não via quem fez a gracinha. E aí vinha em cima de mim e gritava, e às vezes me sacudia. E eu lembro de ficar de joelhos, de castigo em milho, e isso eu estava na primeira série. Tinha 6 anos de idade, eu e um coleguinha também, porque a gente estava rindo de alguma situação, e tipo assim, não foi a gente que fez a situação, mas a gente acha graça, né, e a gente acaba pagando. E a professora só viu que a gente estava rindo muito e pegou tanto eu quanto ele, levou para o fundo da sala e colocou o milho lá e mandou ele ajoelhar numa porçãozinha de milho e eu na outra. Então, se eu não tenho memórias boas de escola, eu falo, a escola é maravilhosa. Para mim não foi, infelizmente não foi. Passei pela escola. E eu lembro assim que a matéria que eu era muito boa era em educação artística, né? Artes, aula de artes. Nessa eu saía muito bem, eu tirava 10. E eu tava até, né, a gente tava conversando hoje, tá brincando com essa tia minha, falando assim, a turma toda se alegrava porque tirou 10 nas provas, né? E eu me alegrava só pelo simples fato da minha nota ter sido azul, porque meu boletim era muito vermelho, né? Aquela época era A, B, C, D e E as notas. E geralmente as minhas eram o D e o E. Dificilmente eu conseguia. O A eu nem sonhava com ele, mas um B, nossa, já era, né, uma grande coisa. Mas a minha nota, quando eu conseguia algo, era o C,
que seria a média 5 e 6. Então, para mim, só de ser azul eu já ficava feliz, eu já festejava porque meu boletim não estava vermelho. E eu tinha um irmão que era muito inteligente, e meu irmão só tirava 10. Então, em casa, eu tinha muito aquela cobrança, né? Olha seu irmão, você não estuda, você é preguiçosa, você gosta de fazer bagunça na escola, você é desatenta, aí não sei o quê, olha seu irmão consegue. Mas assim, não é culpa, né, dos meus pais também, eles não sabiam do que estava acontecendo, eu só fui saber agora, né, ninguém soube disso. Mas então você aí que é pai, que é mãe, que é vó, que é vô, que cuida de uma criança, não faça comparação entre as crianças, porque quando você compara e fala que o outro é melhor, você está dizendo para aquela criança ali que ela é menos importante para você, o outro é mais importante porque ele é melhor, a nota dele é melhor, e isso vai trazendo um peso que na vida isso prejudica muita gente em várias áreas, sabe, assim, questões depois de relacionamento, de trabalho, de escola, né? Eu não quis estudar, vou estudar para quê? Ninguém me elogiava na escola, minhas notas eram medianas para vermelha. Então, escola não era algo assim que me trouxesse algum prazer, né? Para que eu ia para a escola? Meu momento de prazer na escola era com meus amigos, matando aula e contando piada. Mas agora que descoberto, eu creio que Deus me ajudou, né? Me levou a descobrir isso, não só para minha ajuda, para me libertar daquele peso que eu carregava, mas também porque daqui a pouco eu tô formada e eu vou lidar com crianças e a gente já vai conseguir detectar isso em sala de aula e olhar para aquela criança com uma forma diferente. Então eu creio que assim Deus faz tudo no tempo certo, né? E eu fiquei muito feliz porque mesmo com todas essas limitações, mesmo com todas essas sabotagens, né, do meu eu comigo, eu cheguei até aqui, eu estou aqui, né? Fui mãe, consegui, não tinha desejo de continuar escola, fazer curso superior, porque escola para mim não era nada agradável, não era nada bom. Eu não tinha boas memórias de escola. A escola para mim era um peso, escola para mim era algo que estava sempre ali diante de mim, me mostrando o quanto que eu não era capaz. Então era algo que eu não queria estar ali. Muita dificuldade na aprendizagem, aprendo, mas que você fala uma, duas vezes com outra pessoa, comigo você tem que explicar 5, 6, 7, 10, né? Aquele ditado, entendeu o que é que desenha? Então, desenha pra mim, por favor, porque só falando eu não guardo, eu preciso de visualizar o que tá acontecendo, aí eu guardo melhor. E assim são muitas pessoas, e tá tudo bem, e a gente tá bem, a gente segue. E eu fiquei feliz com esse diagnóstico, eu pensei, cheguei aos 50 anos sem saber, né, que eu tinha esse déficit de atenção, e ainda assim, dentro das minhas limitações, né, eu me senti até um pouco aí, quem assistiu Desafiando Gigantes, lembra aquela parte que o treinador veda os olhos de um dos jogadores, né? E manda ele carregar um outro atravessando um campo, e ele fala que é para andar acho que 30 milhas, não sei, quando vê ele foi quase o campo inteiro com o olho tampado, né? Ele tá doendo, eu não tô aguentando, tá doendo, eu quero parar, e ele negocia com o seu corpo, não para não, e segue. E eu sempre gostei muito dessa parte do filme porque eu vejo assim, né, a gente com os olhos vendados, porque a gente não entende nada dessa vida, a gente não sabe do amanhã, e a gente aqui, a gente está literalmente com os olhos vendados, a gente só tem o hoje, a gente só tem este momento, daqui a 5 minutos o que vai acontecer, eu não sei. Mas a gente tem um treinador que é o nosso pai, e às vezes a gente fala, tô cansado, se eu não consigo, não vai dar em nada, e ele ainda tá lá, não para não, segue mais um pouco, vai só mais um pouquinho, eu sei que você pode, só mais um pouquinho, vai lá. E aí quando tira a venda, né, que foi no caso agora, eu senti as minhas vendas sendo tiradas, e você olha para trás e você fala, olha, você atravessou praticamente o campo inteiro. E aí você pensa, eu sou muito mais forte do que falaram que eu sou. Eu sou muito mais forte do que eu podia imaginar. Porque mesmo com esse déficit de atenção, eu consegui estudar, eu consegui concluir meu ensino médio. Eu fui mãe, eu criei 3 filhos. Hoje ajudo aí um pouquinho a cuidar dos netos. E estou na casa de Deus trabalhando, né, aprendendo aí essa língua tão complexa que é a Libras. Não é fácil, mas eu consegui pegar e eu consigo me comunicar com os surdos, e é tão importante, a gente se sente tão bem em poder ajudar, ser útil para alguém, né? Às vezes eu acompanho eles ao médico, ao banco,
E você vê a limitação, a dificuldade que eles têm ali, o descaso no atendimento, porque né, a pessoa de lá não sabe se comunicar, então é mais fácil desprezar do que esforçar para ajudar. E é isso, o curso a gente não para, se acaba um, se faz outro, acaba um. E algo que eu aprendi do TDAH e eu quero deixar aqui essa dica para você agora. Beber uma água aqui, que a garganta tá seca. A gente às vezes faz planos a longo prazo. Um grande erro do TDAH. A nossa mente não vai nos permitir chegar ao final, porque começa a ficar cansativo. E infelizmente a gente tem essa questão do nosso cérebro, que ele se cansa e ele se desliga, ele não quer ficar naquele lugar e aquilo faz a gente procrastinar, traz um peso, traz uma tristeza, traz uma dor para concretizar aquilo. Então a gente precisa de fazer em coisas pequenas, em pequenas doses. Mas a gente... Esqueci. TDAH, tcharam! Peraí que eu vou voltar o vídeo pra ver o que eu tava falando. Peguei a cola. Então, faça planos a curto prazo, né? A gente tem, gente, essa questão de você tá falando, aí a sua mente dá uma viajadazinha, que isso é muito normal, tá? Do TDAH, a gente tá falando de um assunto, você pega... Meus meninos falam assim que eu peguei uma tangente. Ih, minha mãe já saiu pela tangente, agora ela não volta mais no que ela tava falando. Mas é porque a nossa mente viaja muito. E é isso, gente. Começa a se divertir agora com essas questões, ao invés de se cobrar. Porque enquanto a gente se cobra, a gente sofre, porque a gente vê que a gente não consegue mudar. Não é incompetência sua, não é falta de atenção proposital, não é desleixo, não é preguiça, não é nada disso, gente. É só o TDAH. É algo que está além do que você pode controlar. É a sua mente, né, agindo em coisas e te sabotando. E aí o que a gente faz diante disso como cristão? O meu médico me passou um remedinho, porque ele falou que vai me ajudar nessa questão do foco. Eu falei que eu estava pensando em trancar a faculdade, que eu não estou conseguindo concentrar, não estou conseguindo desenvolver, estou achando que não estou produzindo tanto quanto eu gostaria. E ele falou assim, questões do TDAH. Eu vou te passar um remedinho, vai te ajudar nessa questão do foco aí, mas não para não, vai em frente. E aí eu tô aqui me esforçando, né, e indo em frente. Então assim, não pare o que você estiver fazendo também, termina, ainda que você acha, mas né, não tô tendo o proveito que eu esperava ter. Sempre alguma coisa a gente aprende, sempre alguma coisa fica. E Deus é que sabe o que vai ser útil na verdade no futuro e o que não vai. E é isso, vamos confiando em Deus, descansando nele, colocando ele à frente, né? E vamos seguindo o alvo, fazendo o que tem que ser feito dentro das nossas limitações, mesmo esquecendo, comece a achar graça agora das coisas e parar de se cobrar, né? E a gente vê que a vida é bem mais leve quando a gente sabe, na verdade, o que está acontecendo. E eu creio que Deus, né, tem nos permitido saber isso nesse tempo, nessa última hora, para nos aliviar de pesos desnecessários, né? A gente já tem uma guerra espiritual aí muito grande, que é real, mas na questão do nosso psique, a nossa mente é falha, né? Mas Jesus disse, a minha graça te basta. Então, se esse é o nosso espinho na carne, vamos prosseguir com ele, fazendo o nosso melhor dentro do nosso possível, e o que é impossível, o nosso Deus faz. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.